Oi. Pessoal, boa noite. Vamos dar continuidade aqui na nossa aula, né? A gente passou aí primeiro nos tópicos de teoria geral, que é esse PDF aqui, né? E onde eu passei item a item aí daquilo que é mais importante nesse primeiro momento aí para a prova de vocês, né? Lembrando que a gente vai complementar no decorrer dessa semana que vem, mas aquilo que eu acho que é o mais importante eu coloquei aqui, beleza? Dito isso, eu vou entrar nessa caixinha verde aqui, ó. E, primeiramente, a primeira coisa que eu vou ver aqui sobre o sistema global, o sistema onusiano, é sobre um item principal, um item importantíssimo, que é o quê? A DUDH, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Beleza? Item muito importante. Vamos dizer que é um dos documentos que, né, foi o divisor de águas para o direito internacional, né, onde eu vou passar os 30 artigos aqui, né, um por um, para a gente ficar tranquilo na hora de resolver questões, que é o nosso intuito aqui nessa reta final, beleza? Volto a frisar, por que é tão importante os mapas mentais nessa reta final aqui? Porque com eles facilita. Errou a questão, gente, e nós estamos falando aí de menos de 13 semanas, vocês vão vir para o mapa mental e vão entender o porquê que errou. Basicamente isso, beleza? Então, né, nós temos a DUDH na sua fase inicial aqui, ó, no primeiro mapa, o que que ela fala, né? DUDH foi aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Quando, gente? Em 1948. Eu já vi questões cobrando a data, quando foi aprovada, até o mês, né? Em dezembro de 1948. Contexto da Segunda Guerra Mundial. E aí, isso vai fazer a gente depois voltar lá no nosso material didático e entender ali, na questão do tempo, aonde que ela está inserida, beleza? A gente tem isso lá no nosso material, a gente passou por esses tópicos na primeira aula. Para quem estava aí, vai estar na gravação, volta lá e olha no material didático, tá lá para vocês, beleza? Pois bem, outro item que cobram muito aí, a DUDH, ela é uma resolução, ela é o quê, gente? Ela é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A DUDH, gente, ela não é um tratado. Não é um tratado. Ela não é, pois não possui status supra-legal. Não foi internalizada com força de emenda. Beleza? Muito cuidado com isso daqui, ó. Isso cai, isso cai. Vai falar que ela é o quê? Um tratado, vai falar que ela tem força vinculante. Cuidado. Pega o que está aqui no mapa e leva para a prova. Beleza? Vamos lá. Possui força vinculante? Aí nós temos correntes. Nós temos algumas correntes. A primeira corrente diz que não é vinculante, pois é uma mera declaração da ONU. Isso é a primeira corrente. A banca pode ser um pouco maldosa e cobrar corrente. Eu acho que não. Mas eu estou trazendo para vocês aqui o negócio fino para se cobrar, vocês saberem, opa, peraí. Pode ser que o entendimento é de uma corrente, de outra, e aí por diante. Beleza. Lembra desse termo aqui. Meu forte não é inglês, mas soft law. O que seria isso, gente? Apenas uma diretriz aos países pertencentes ou não à ONU. Beleza? Então, ela é tida, né, como não vinculante para essa primeira corrente. Beleza? Visto isso, a gente entende que ela, né,
tem essa questão de uma mera soft law, que seria o quê? Apenas uma diretriz. Ó, sigam isso para um bem comum, beleza? Sigam isso para um bem comum, para os países pertencentes ou não. Ficou claro, pessoal? Uma recomendação, beleza? Tranquilo. Até aí tudo bem. Segunda corrente fala que a DUDH é sim vinculante, pois, olha o porquê junto aí, gente, pois decorre da interpretação do termo direitos, beleza? Essa daí é a segunda corrente. Por fim, nós temos aqui a terceira corrente que diz, é vinculante em parte. Alguns temas são vinculantes por se basear nos costumes de direito internacional e caráter de norma interativa. Olha o porquê junto aí, Larissa. Como pois, né? Tá no lugar do pois aí. Beleza? Gente, até aí, beleza. Tá ok. Beleza? Agora a gente vai para suas características. Ó, nós temos aqui como características da DUDH imprescritibilidade, inalienabilidade, irrenunciabilidade, é universal, interdependente, históricos, complementariedade e efetividade. Isso lembra alguma coisa a vocês? Lembra aí das características do quê? Dos direitos humanos, né, gente? Que eu mostrei para vocês lá na primeira aula, né, lá na parte da teoria geral. Tá aí. Possui efeito Clift, não podem ser retrocedidos sob pena de se violar a dignidade da pessoa humana. Nada mais justo, né, gente? Uma vez que o país, né, está considerando aquilo que está no texto da DUDH, ele não pode mais voltar atrás, beleza? Só podem avançar. Lembra aí, efeito Clift, eu só posso avançar. Eu tenho um direito? Opa, direito humano? Agora eu tenho que melhorar aquilo. Eu não posso voltar atrás. Tá ok? Não é um tratado, como a gente já viu, beleza? Tranquilo. Essa parte aqui, ó, cai muito, mas não cai pouco, não, gente. Vai falar que ela é vinculante, vai falar que não é, beleza? Vai errar essas características aqui, vai fazer vocês confundir. Então, consolidar isso por meio de questões, tá ok? Por isso que eu deixei separado aqui, porque cai muito mesmo. Artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e direitos. Gente, mas eles confundem tanto isso, mas tanto. A banca vai colocar aqui, ó, todos os seres humanos nascem livres e iguais em saúde, em consciência, tudo menos livres e iguais em dignidades e direitos. Então, anotem, grifem aí, porque a banca ela gosta de brincar exatamente com o texto. Depois, são dotados de razão e consciência. Claro, né, gente? Quando você nasce, né, todos são iguais, livres e iguais, e são dotados de razão e consciência. Devem agir entre si no espírito de fraternidade. Lembrem lá da primeira aula que eu falei para vocês sobre as três dimensões ou gerações dos direitos humanos? E a fraternidade sendo ela elencada ali na terceira geração. Tá vendo como que as coisas vão amarrando? Cuidado, viu? E está onde? No nosso artigo 1º. Então, muito cuidado com essa parte inicial aqui. Que, né, são livres e iguais em dignidades e direitos, nascem dotados de razão e consciência e agem entre si em espírito de camaradagem? Não, fraternidade, beleza? Fraternidade. Pois bem, ela é estruturada de que forma, gente? Tá aqui, ó. Ela tem um preâmbulo que a gente vai ver no final da aula. Vou deixar separado preâmbulo na parte inicial.
né? Não quis trazer no início, tem um motivo para isso, porque não adianta a gente ler o preâmbulo todo sem entender do que a gente está falando, beleza? Então vamos lá, vou trazer o preâmbulo. Ela é estruturada de direitos civis, essa parte inicial. Quais são os direitos civis, gente? Direitos de primeira geração, beleza? Em seguida, a partir do seu artigo 21, nós temos os direitos de liberdade, direitos políticos, perdão, do artigo 2 ao artigo 20. São direitos de primeira geração, são os direitos civis. Do artigo 21, né, nós temos os direitos políticos, ou seja, completando os meus direitos de primeira geração. Perfeito, pessoal? Então, entre meu artigo 2º e meu artigo 22, eu tenho essa parte que trata sobre os direitos de primeira geração. E do artigo 22 ao artigo 28 da DUDH, nós temos segunda geração. Ficou claro? Então, dentro dos nossos 30 artigos, ela trata sobre essas duas dimensões dos direitos humanos. Beleza, galera? A banca vai errar isso daí, vai confundir, mas estrutura isso daqui na mente de vocês. Se a banca colocar lá, ó, conforme artigo 21 da DUDH, tal. Trata-se de qual esfera dos direitos humanos? Vocês vão falar o quê? Opa, é primeira dimensão. Até porque eu tenho a minha estrutura aqui bem definida, ó. Beleza, gente? Então, vamos lá. Artigo 2º, princípio da universalidade mais distinção. Todos os seres humanos fazem jus aos direitos e liberdades sem distinção de nenhuma espécie, de espécie alguma, né? Mesma coisa. Beleza. Não será feita distinção alguma fundada no estatuto político, jurídico ou internacional. Isso lembra alguma coisa a vocês, gente? Quando eu falo, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, tal. Nosso artigo 5º da Constituição Federal não é parecido com isso? Não tem a ver com essa igualdade entre os seres, entre as pessoas? Pois bem, aqui na DUDH não é diferente, viu? Não será feita nenhuma distinção com fundo político, jurídico ou internacional do país ou território a que pertença a pessoa. Então, independe de eu estar ou não num país, né? A ou B, de direita ou esquerda, eu tenho que ter os meus direitos ali, né? Exercidos, beleza? Então, vamos seguir. Seja esse independente ou sob tutela, não autônomo ou sujeito a qualquer outra limitação de soberania. Ah, mas é um Estado não tutelado, não tem presidente, não tem ninguém. Mas os direitos humanos têm que ali prevalecer, independente se tem ou não algum ordenamento, alguma constituição, tem que ter os direitos humanos, beleza? Direitos individuais. Todo ser humano tem o direito à vida, à liberdade, à segurança pessoal. Viu? Lembra desses três aqui, gente. Vida, liberdade, segurança pessoal. Está dentro do nosso artigo 3º aí, da nossa DUDH. Beleza? Artigo 4º. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. Gente, quando eu falei para vocês na aula inicial de teoria geral, eu frisei, não foi uma nem duas vezes. Eu falei que a escravidão, a servidão, a tortura, ela não é relativizada. Aqui não seria diferente, né, gente? Ainda mais quando eu estou me referindo aos direitos humanos, beleza? Escravidão, tráfico de pessoas são proibidos em todas as suas formas. Em todas as suas formas, beleza?
Artigo 5º, ninguém será submetido à tortura, punição ou tratamento cruel, desumano ou degradante. Tá vendo que esse artigo 4º e 5º se complementam? Os dois se complementam, com base nos nossos ordenamentos internos. Se você for ver lá na nossa Constituição, enfim, nos outros ordenamentos, é basicamente a mesma coisa. Escravidão, tortura, né, punição de meio cruel, ele em nenhuma forma será autorizado, beleza? Artigo 6º, direito da personalidade. Todos, e quando eu tenho todos, homens e mulheres, todos os indivíduos têm direito ao reconhecimento de sua personalidade jurídica em todos os lugares. Beleza, gente? A banca vai dançar com aquele candidato mais iniciante, né? Mais iniciante, que está ali começando, que ainda não tem essa base que vocês estão tendo. E vai tirar muita gente. Diria eu que pelo menos uns 20% cai numa pegadinha dessa. Vai falar que essa personalidade jurídica é relativa, depende da idade, depende do país onde ela se encontra. E não, gente, todos os indivíduos têm o direito de reconhecimento da sua personalidade jurídica em todos os lugares do planeta, tá ok? Aqui tá bisurado, pessoal, tá bisurado, tá desenhado para vocês não perder questão lá no dia, viu? Vamos lá. Seguindo, artigo 7º, direito de igualdade mais vedação de discriminação. Todos os seres humanos são iguais perante a lei e têm direitos, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Todos os seres humanos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração ou contra qualquer incitamento a tal discriminação. Beleza, gente? Está desenhado aí, artigo 7º. Beleza? Vamos seguindo aqui. 8º, reparação efetiva, equivalente aos remédios constitucionais. Onde estão os nossos remédios constitucionais, pessoal? Lá na nossa Constituição de 88, correto? Então lá, nós vamos estudar isso daí também, vamos passar, beleza? Todo ser humano tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes reparação efetiva para os atos que violem os direitos fundamentais, e quando eu falo de direitos fundamentais, no nosso ordenamento interno, né, galera? E lhes sejam garantidos pela Constituição ou pela lei, beleza? Todos nós temos esse amparo legal. Ok. Artigo 9º. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou isolado. Ô, gente, esse arbitrariamente aqui, não confunde lá no dia da prova, não, viu? Esse arbitrariamente, a prova vai colocar assim, ó, ninguém será preso, detido e isolado. E aquele candidato que não lê na ponta do dedo, que não é o caso dos senhores, afinal, né? Todo mundo aqui já está aprovado, todo mundo aqui já é polícia, então vocês não vão vacilar nisso, correto? É isso. Vocês vão ler lá na ponta do dedo. Ninguém vai chegar e falar, pô, perdi uma questão porque eu suprimi lá o arbitrariamente e coloquei que ninguém será preso. Não, gente. Ninguém será preso, detido ou exilado arbitrariamente, forçadamente. É isso. A banca vai brincar com isso daí e vai derrubar muita gente. Beleza? Arbitrariamente. Cuidado. Artigo 11. Princípio da presunção da inocência. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser considerado inocente até que se prove que é culpado, né? Refere-se à culpabilidade, de acordo com a lei, julgamento público, asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. É isso, né, gente? Nós vamos começar a semana que vem direito penal, e aí eu vou aprofundar sobre esses tópicos. Mas podem ver aí que na nossa DUDH também explana essa questão aí da questão da culpabilidade, viu? Muito cuidado com isso daí também. Daqui tá fácil. Artigo 11, princípio da irretroatividade.
Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que, no momento da sua realização, não constitui delito perante o direito nacional ou internacional. Galera, digita aí para mim que princípio é esse dentro do direito penal? Digita aí para nós, por obséquio. Que princípio é esse? Larissa, Nildo, Sâmia, Mila, Rafa, Eli, Essa eu passo para o Bruno responder. Bruno. Bora, pessoal, vamos? Ó, lembrem aí, gente, princípio do que seria o princípio da legalidade, alguém lembra aí? É isso? Responde aí, galera. Professor, faz a pergunta de novo, que aqui falha. Isso, presunção de inocência, galera. Todo mundo, por si só, né, todo mundo, no primeiro momento, é inocente, né? Ninguém pode ser culpado, né? Não, perdão, da inocência e ilegalidade. Afinal, se eu não tenho aquilo tido como crime, como que eu vou prender uma pessoa se não é crime, se não é delito? Ficou claro, pessoal? Isso está dentro do nosso Código Penal e a gente vai estudar. Mas eu preciso que vocês se esforcem nesse sentido de começar a conectar as coisas. Espera aí, a banca vai trabalhar isso com vocês. Vai chegar lá no dia, ela vai ficar transitando. Ah, não, eu estou dentro do direito penal e vai cobrar coisas de direitos humanos. Então, a gente tem que ter essa maldade de começar a pesquisar mais nessa reta final e falar, peraí, isso é um princípio da legalidade, isso é presunção de inocência, pode retroagir a benefício do réu, a gente começar a conectar as matérias, beleza? Que aí é sucesso. Então, ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que, no momento de sua realização, não constitui delito perante o direito nacional e internacional. Olha que coisa linda para a banca brincar com vocês e deixar só o nacional e tirar esse internacional aqui. Se eu fosse da banca, eu já ia ter uma questão pronta, porque derruba muita gente. Vocês não é o caso, né? Nacional ou internacional, beleza? Não será imposta pena mais severa do que aquela que, no momento da realização, era aplicado ao ato delituoso. Beleza, gente? Muito cuidado com isso daí. Eu fico fazendo esses questionamentos exatamente para os senhores entender aonde que está pegando mais, aonde que está gerando dúvida, para anotar essa dúvida, e eu entendo que vocês vão anotar essa dúvida e cair para cima do BO nessa reta final. Ir para a prova com essas dúvidas aí, não dá certo, viu, gente? Então, se eu perguntei, se eu questionei, ficou com dúvida, já levanta a orelha, falou, peraí, é perigoso eu errar na prova por conta disso, viu? Cuidado. Liberdade de locomoção. Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência, dentro das fronteiras de cada estado. A banca gosta de brincar com isso daqui e falar que é fora do estado. Mas aqui, ó, dentro das fronteiras de cada estado. Beleza? Todo ser humano tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio. E a este, quem é bom do português aí vai matar, né? E a este regressar. Beleza? Muito cuidado com isso daí. Direito à privacidade. Ninguém será sujeito às interferências na sua vida privada, na sua família, no seu lar e na sua correspondência. Ninguém está sujeito a ataques à sua honra e reputação, complementando, né, se eu posso dizer isso, complementando o que está lá na nossa Constituição, né, gente, nas nossas garantias fundamentais. Todo ser humano tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques.
Lá na nossa Constituição diz que, inclusive, né, eu tenho meu direito de resposta à altura do agravo. Tá vendo como que os nossos tópicos, direito constitucional, direitos humanos, direito penal, eles vão conversando? Então, às vezes, a pessoa não é muito boa na matéria, mas ela é safa de outra. E aí ela mata a questão, porque ela sabe, opa, peraí, aqui eu não sei, mas eu sei que na nossa Constituição fala isso e isso. Então, você já vai para a questão mais munido. Como é que como é que um ordenamento vai contra o outro, sendo que os dois, o Brasil está ali com os dois, entendeu? Começam a ter esse entendimento que facilita, viu? Vamos lá. Artigo 14, perdão, direito ao asilo. Todo ser humano vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países. E eu questiono vocês, esse asilo, gente, ele é em quais situações? Estou no aguardo da resposta. Quais situações, pessoal? Isso! Eu não posso, gente, está aqui, ó, desenhado. Eu não posso, se eu for vítima, não cabe asilo. Crimes comuns, o que seria isso? Ah, o bonitão está aqui no Brasil, todo, fazendo 1.001 crimes, tráfico, homicídio, chega eu lá e fala, eu quero asilo. Eu quero asilo, vai dar certo. Vai, besta. Vai sim. Você vai preso. Isso que você vai acontecer com você. Não pode, gente. Crime comum, né? Atos contrários aos propósitos e princípios das Nações Unidas também não pode. Agora, e se for um asilo político, com base na religião, aí eu posso, né? Eu tenho direito a esse asilo. Beleza, pessoal? Ficou claro? A banca vai brincar com isso daqui. Vai falar que o asilo é permitido para crime comum. E quando eu tenho crime comum, não é no sentido dele ser genérico, é dele estar ali no rol de crimes, no nosso direito penal, no direito internacional, né? Se ele está elencado lá, eu não posso solicitar asilo. Beleza? Pois bem, vamos seguindo. Artigo 16. Direito ao matrimônio. Ó que bonito aí, ó. Para quem vai casar, tá aí, né? E se não é casado, a hora de cobrar do noivo tá aí, ó. Homens e mulheres maiores de idade, sem qualquer restrição, têm o direito de contrair matrimônio e fundar uma família. Gozam de iguais direitos em relação ao casamento, sua duração e sua dissolução. É isso aí, gente. A banca vai brincar e falar que vai mexer nisso daqui, ó. Maiores idades. Por isso que tá vermelho, para facilitar para vocês aí, ó. Para facilitar. Vai falar que é em qualquer idade. Pode, gente. Eu posso casar com uma mulher menor de idade com base. Eu não quero, não vamos extrapolar. Como eu gosto de falar, gente, não extrapola. Ah, no mundo real é uma coisa. Nós estamos falando da nossa DUDH. E isso me ajudou muito nas minhas últimas provas ter um bom resultado. Eu extrapolava, gente. Eu chegava na prova com meu conhecimento de mundo e falava, nossa, mas não pode não. Me dava até raiva. Depois que eu entendi e falei, peraí, eu não posso levar para o meu sentimento. Aí eu comecei a melhorar meu Ô, resultado. Aqui é a professor, mesma coisa. Oi? com base nas leis não pode, né? Mas com autorização, sim, né? Isso. Mas aqui, com base na DUDH, Rafa, com base na DUDH, homens e mulheres maiores de idade sem qualquer restrição. Beleza? Por isso que eu vamos frisar, com base na DUDH. Sem restrição de raça, nacionalidade ou religião. Não estabelece idade mínima. Aqui, ó, não estabelece. Muito cuidado que a banca pode brincar com isso.
Pode colocar lá João e Maria. Maria, maior de idade, com seus 16 anos, ela pode brincar. Ah, não, mas eu sei que meu conhecimento de mundo, que maior de idade é 18, e vou marcar errado. Mas está falando que é maior de idade, ué. Cuidado, viu, gente? Cuidado, muito cuidado. O casamento não será válido senão com o livre e pleno consentimento dos nubentes. Ah, foi a mãe e o pai que obrigou. Vai ser autorizado o casamento, gente? Não, viu? Não pode, não. Se alguém aí foi obrigado, levante a mão aí, ó, gente. Casamento é bom demais, viu? Bom, não sei, eu acho. Larissa rindo. Se for legítimo, não cabe asilo. Beleza? Isso aqui a gente viu. Artigo 17. Direito à propriedade. Todo ser humano tem direito à propriedade só ou em sociedade com outros. Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade. Não é direito absoluto. Gente, quantas vezes eu já falei arbitrariedade nessa aula? Cuidado com esse tópico, viu? Com esse tema. Tá de vermelho aqui, não é para ficar bonito, não, viu, gente? 2 vezes aí, Larissa até contou. Não é direito absoluto. Terceiro agora. Vamos lá, isso aí. Artigo 18. Todo ser humano tem direito à liberdade de crença, religião e pensamento. Cuidado, viu? Muito cuidado. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença. Questão boa, moço. Eu já vi demais isso daqui, ó. Falar que não é permitido mudar. Cuidado. É sim. É a liberdade de manifestar essa religião de crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolado ou coletivamente, em público ou em particular. Beleza? Espero que até aí está tudo bem. Liberdade de opinião e expressão. Este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões, procurar transmitir ideias, receber informações por quaisquer meios, independentemente das fronteiras. Liberdade de opinião e expressão. Esse artigo aqui cai muito, viu, gente? Dá uma estudada nele aí depois, eu vou fazer muitas questões aí, mas não deixem de revisar. Artigo 20. Liberdade de reunião e associação. Todo ser humano tem liberdade, tem direito de liberdade de reunião e associação para fins negativos, não para fins pacíficos. E liberdade de reunião e associações pacíficas. Ninguém podendo ser obrigado a fazer parte de uma associação. Cuidado, viu, gente? Eles vão colocar aqui que ela vai ser obrigada, mas não é não, viu? Cuidado. 21. Direitos políticos. Todo ser humano tem o direito de tomar parte do governo. Exatamente. Quando eu estou falando aqui, pessoal, pacíficos, exatamente, viu? Paramilitar, quando vem com essas coisas aí, chuta, põe fogo nisso aí. Direitos políticos. Todo ser humano tem direito de tomar parte do seu governo, diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos. É isso, né, gente? Se eu tiver dentro dos parâmetros de idade, né, de nacionalidade, para aquele cargo, eu posso me candidatar, não posso? Se eu tiver dentro dos parâmetros. Ou, se eu for um pouco mais, ou um pouco menos da área da política, eu vou fazer o quê? Votar em alguém que eu escolha para, né, assumir, conduzir aquele poder, beleza? A política. Então, é basicamente isso. Todos nós podemos, ou diretamente, ou por meio de seus representantes. Tá ok? Tá aí no nosso artigo 21. Vontade do povo. A vontade do povo será a base da autoridade do governo. Beleza? Esta vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas. Acontece isso no Brasil, pessoal? Digita aí. A eleição é cada quantos anos, pessoal? Cada 2 anos? Digita aí para nós. Cada 4, né?
Por sufrágio universal, grife isso daí, gente. A banca vai brincar com esse sufrágio aí, vai derrubar muita gente, viu? Sufrágio universal, de mesmo valor para cada um, por voto secreto. Ou seja, o meu voto, por eu morar em Minas Gerais, ele tem peso, gente? Com o voto lá de São Paulo? Meu voto vale mais do que a pessoa lá de São Paulo? Não, não, é tudo a mesma coisa. Ah, mas eu sou rico, eu sou pobre. Tudo a mesma coisa. Beleza? Cuidado com isso aí. Por voto secreto ou processo equivalente que assegure a liberdade de voto. Beleza? 21, 2. Serviço público. Todo ser humano tem igual direito de acesso aos serviços públicos do seu país. Né? 22 aqui, ó. Segurança social. Todo ser humano, como membro da sociedade, tem direito à segurança social e à realização, pelo esforço nacional ou pela cooperação internacional. Beleza? É só ler isso daqui, gente. Conforme a organização e recursos de cada Estado, direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento de sua personalidade. Beleza? Tá aí para vocês também. 23, direito ao trabalho. Todo ser humano tem o direito a livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho. Lembra desses termos, viu, gente? Justas e favoráveis. E a proteção contra o desemprego. No Brasil, a gente tem uma proteção contra o desemprego, gente? Fala comigo aí. Fala comigo aí. Por obséquio. São quantos meses, pessoal? É isso. Vocês já são polícia. Vocês já pensaram nisso? Tá todo mundo dentro. Tem vaga para todo mundo. Nós estamos em 14. Eu não vou passar. Eu não, afinal, eu não vou fazer a prova. Então tem 13. Então, 1.000 e tantos. Todo mundo está afiado no treino. Já todo mundo polícia. Estou protegido aqui pelo resto da vida. Olha um monte de polícia. Não é possível que alguém vai me prender aqui um dia. Não é possível, está repreendido. É isso, gente. É chegar desse jeito. Olha a Mila rindo aí. Rafa também. É desse jeito. Chega lá no dia da prova, o que eu brinco com vocês é chegar 12 por 8. Vocês estudou. É todo mundo aqui, tá todo mundo afiado. Não, moço, não brinque, não fale isso, não. Tem que estar confiante. Todo mundo aqui tem que chegar lá 12 por 8. Ó, eu vi isso na aula, sim. Eu sei que é assegurado o direito ao desemprego. É isso. Não deixa a dúvida tomar conta de vocês no dia da prova, não, que derruba, viu? Tem que chegar lá, cabeça erguida. O trabalho está sendo feito. Tem 13 semanas. Está na mão dos senhores. Beleza? Então, vamos lá. Sindicalismo. Vixe, Maria. Tem gente que não gosta de sindicato. Geral vai passar isso aí. Tem gente que corre de sindicato. Vamos lá, mas está aqui, ó. Artigo 23. Todo ser humano tem direito a organizar sindicatos e nele ingressar, para a proteção dos seus interesses. É isso aí, gente. Brincadeiras à parte, nós temos que ter um sindicato, por exemplo, a Polícia Civil tem seu sindicato. Tem lá, que é o quê? Para a gente trabalhar e correr atrás dos nossos direitos. Recomposição salarial, aumento de efetivo, beleza? Investimento de infraestrutura, e aí por diante. É a mesma coisa de associação? Cuidado. É pior, viu, menino? É a mesma coisa de associação, gente? Vou mandar para vocês aqui, ó. O pessoal acaba confundindo muito se pode, se não pode. Tá aí, ó. Depois vocês dão uma olhadinha aí, ó, no exemplo que eu mandei para vocês. Beleza? Não é, igual ele falou aí, não é a mesma coisa. Muito cuidado, tá ok?
para a proteção de seus interesses. Tá ok? Artigo 24. Todo ser humano tem direito a repouso, lazer, limitação razoável de horas de trabalho, férias periódicas e remuneradas. É isso aí. Para quem não sabia, você tem que ter férias. Na vida real é assim? Às vezes não. Mas conforme a DUDH, não vai com aquele sentimento, gente. Ah, mas na minha realidade não é assim, não. Vou marcar errado. Você vai perder a prova. Viu? Lembra que eu falei para vocês. Esquece o que você vive até aqui e lembra da DUDH, da Constituição, da ALEP, do que está lá desenhado no mapa. Beleza? Isso aí. Artigo 23. Todo ser humano que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória. É sempre justa? Tenho certeza que não. Tenho certeza que não. Para DUDH, todo mundo tem. Beleza? Lembra disso. Todo mundo tem. Assegurar uma existência compatível com a dignidade humana. E aqui se acrescentarão, ó que bonita colocação pronominal, no, quem fala que no português não é bonito, gente, se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. Beleza? Muito cuidado. Para finalizar, nós temos aqui mais alguns slides. Todo mundo está ok até aqui, gente? Todo mundo está ok? Eu espero que todo mundo está absorvendo aqui. Lembrando que aqui, ó, é um documento de suma importância do sistema global. Por isso que eu já trouxe, já joguei o BO na mão de vocês para todo mundo estudar. Porque se não fosse, eu ia postergar isso para um outro momento, ia deixar aqui, ia continuar aquela aula teórica maçante que a gente estava na primeira, que é muito conteúdo. Eu ia continuar. Como eu sei que cai, eu falei, peraí, já vamos para a Declaração Universal de Direitos Humanos. Vocês têm que saber o que é um tratado, o que é uma declaração, é vinculante, não é, o que está aqui dentro dela, para saber resolver a questão lá no dia da prova. Beleza? Então vamos seguindo. Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e sua família. É isso, galera. Saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis. Direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice, entre outros. Beleza, gente? Então, o governo, ele não está sendo bonzinho, não, gente. Ah, mas o governo, ele dá seguro isso. Não. Está aqui, ó, está nos ordenamentos. Ele tem que fazer. E aí a gente vai lembrar e vai complementar aquela estrutura que eu trouxe para vocês lá no início, que a gente começou sobre direitos civis e políticos e vai dando andamento com base na nossa DUDH para os direitos sociais. Não foi isso que eu falei para vocês? Vamos ver se já está dentro dos direitos sociais? Vamos olhar aqui, ó. Olá, gente, está vendo? Do artigo 22 ao 28, a gente já começou a mudar daquilo que era o não fazer para o Estado, garantindo, né, me dando a liberdade de escolher com quem que eu vou casar, né, na minha proteção de imagem, disso e aquilo, para agora, a partir do 22, começar a falar, agora não sou mais eu, agora é o Estado que tem que me fornecer. Beleza? Então, essa educação, eu preciso. E se eu não tiver condição de arcar com isso, o Estado tem que me ajudar. Não é isso, gente? Essa questão do bem-estar social, da alimentação, vestuário, eu preciso ter um padrão de vida capaz de me assegurar o mínimo existencial. Ficou claro para todo mundo? É isso. Todo ser humano tem direito à educação, gratuidade, grau elementar, e quando eu digo elementar e fundamental, são aquela primeira série, né, gente? A criancinha indo lá para a escola, tem que ser, né, gratuidade. Obrigatório, grau elementar, tem que ser
obrigatório. Muito cuidado, que eles vão inverter isso daqui no dia da prova. Se fosse para falar, grava uma coisa, 10 tópicos aí da DUDH, um seria esse. Eles vão brincar com isso daqui, viu? Rafa, Nildo, Daniel, todo mundo, ó. Thales, que tá aí no TikTok, pessoal, Ailton, todo mundo. Cuidado que eles vão brincar com isso daqui, ó. Gratuidade, obrigatoriedade, acessível a todos. Quando a gente tem o governo de Minas Gerais fazendo aquele lá, Trilhas do Futuro, é porque o governo é bonzinho, gente? Não. Não, não é não. Tá aqui, ó, acessível a todos. Qual? O técnico profissional e superior com base no quê, gente? No mérito, viu? E técnico profissional e superior. Então, nós temos esses vestibulares aí, gente, é porque tá aqui, viu? Tá aí, tem que ser acessível. Para ter o curso técnico profissional, para ter aquela questão de aumento, de progressão de carreira, né? E Ô, aí por diante. professor, você comentando desse artigo aí, eu lembrei uma vez que na faculdade, né, tinha uma menina na minha sala que ela não tinha, ela já estava no quinto período e ela já estava com algumas parcelas, né, em atraso. A faculdade entrou em contato, né, foi até na sala, foi até meio constrangedor falar com ela sobre as parcelas, né, porque senão iria suspender o curso. Aí eu lembro que ela entrou com advogado, porque ela mesmo falava que uma lei explicava que depois que ela tinha um acesso à educação, eles não tinham o direito de tirar ela. Ela tinha o direito de Aí, ó. concluir o curso dela para depois ela fazer uma renegociação e pagar, que eles não tinham direito de tirar ela na metade do curso. No entanto, ela cursou comigo enfermagem padrão, ela concluiu o curso e começou a pagar a faculdade após ela ter concluído. Tá vendo, gente? Como que, às vezes, os casos, né, que vai acontecendo ali em volta da gente, no final das contas, vai ao encontro com os nossos ordenamentos. Tá vendo como é que nada é por acaso? Tem um motivo. Em alguma lei, em algum ordenamento, em alguma declaração, em alguma coisa está segurando isso. Perfeito exemplo, Rafa. Muito bem. Então, gente, seguindo aqui, ó, em direito à educação será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. Promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade. A educação coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. Beleza? Vamos lá. Maternidade, artigo 25. A maternidade e a infância. Ô, gente, a qualidade desse mapa mental não é por nada, não, viu? Mas dá para você chegar bisurado lá no dia. Só de não ficar lendo texto de lei, que eu durmo nos primeiros 5 minutos. Não sei se com vocês é assim, eu durmo. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistências especiais, né? Todas as crianças nascidas dentro e fora ou fora do matrimônio gozarão da mesma proteção social. É aquele negócio. Ah, mas ele não é filho do casamento. Quem já viu essa história? Ele não tem direito, não. Vai nessa. Brinca. Tem sim, gente. Independente se é ou não do matrimônio, o filho, que eles usam muito aquele termo, né? Bastardo, o filho, fora do casamento, tem total garantia, os mesmos direitos equivalentes àquele filho de dentro do casamento. Leva isso para a prova de vocês, beleza, gente? Tema muito importante. Todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio gozarão da mesma proteção social. Perfeito? Isso aí. Para quem ainda não faz parte da turma de reta final, tem o link, só clicar lá no grupo lá, ó, no nosso grupo geral, para ter acesso a todos os materiais, viu? Eu falo porque tem gente que nem sabe, mas para ter acesso a todos os materiais lá, as apostilas, simulados e aí por diante. Vamos lá. 26. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de educação que será ministrado aos seus filhos. O que é isso, gente?
Quem aí teve ensino religioso na época da escola? Vocês vão lembrar disso daí, viu? Ele tem essa autonomia de escolha nessas matérias. Cuidado. Tem esse artigo 26 aqui, cai muito, viu? Vai falar que é o Estado que tem prioridade. Não é, gente, não é. É os pais, beleza? São os pais, não é? São os pais. Vamos lá. Direito autoral. Direito autoral. Por exemplo, eu criei esse mapa mental aqui. Aí, chega a Rafa e fala, nu, que mapa mental bonito, vou pegá-lo e vendê-lo. Olha a conjugação, o negócio pronominal aí. Vou vendê-lo a R$ 10 cada mapa desse. Pode, Rafa? Não pode. O professor tá cortando a minha internet, desculpa. Ah, tá. O que eu quis dizer aqui, não sei se alguém conseguiu entender, é que eu não posso pegar um material, mesmo que seja um material de estudo, gente, a apostila de vocês, e replicar isso sem autorização e vender. Por quê? Está aqui na nossa DUDH os direitos autorais. E quando eu falo autorais, no sentido moral e material. Então, mesmo que seja um mapa mental na nossa aula aqui, uma apostila, se eu pegar isso e replicar indevidamente e colocar à venda, eu estou cometendo um ilícito, eu estou cometendo um crime, eu não posso. Afinal, eu tenho minha garantia de autor. Beleza? Então, cuidado. Decorrente de qualquer produção científica, literária ou artística, da qual seja autor. Beleza? 27. Todo ser humano tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, fruir as artes e de participar dos avanços científicos e de seus benefícios. Beleza? Mais um, artigo 28. Todo ser humano tem o direito a uma ordem social e internacional em que os direitos e liberdades estabelecidos na presente declaração possam ser realizados. Perfeito, galera? Vamos para mais um aqui. 29. Deveres. Da mesma forma que nós temos, é isso aí, Rafa. Da mesma forma que nós temos direitos, nós temos deveres, né? Como tudo na vida, né, gente? Pois bem, vamos lá. Deveres. Todo ser humano tem deveres para com a comunidade. O livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é unicamente possível. É por meio disso que a gente cresce. Se eu não tenho dever, eu fico solto. Se eu fico solto, eu não cresço, eu não evoluo. Eu preciso ter deveres. Da mesma forma que eu tenho que ter direitos. Beleza? Então, o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é unicamente possível. Por meio de quê? Dos meus deveres. Tá ok? Perante o quê? A comunidade. Cada um tem seus deveres perante a comunidade. Esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser exercidos contrariamente aos propósitos e princípios das Nações Unidas. Eu deixei de vermelho para ficar bonito, pessoal? Não é, viu? Muito cuidado. É porque cai. No exercício de seus direitos e liberdades, todo ser humano estará sujeito apenas às limitações determinadas por essa lei. Por lei. Não é por essa não, perdão. Por lei. Exclusivamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades dos outros. Então, é aquele negócio, né? O meu direito é até o seu. Beleza, gente? É basicamente isso. Todo ser humano estará sujeito apenas a limitações determinadas por lei. Eu não sou obrigado a fazer uma coisa que não está na lei. Diferente da administração pública. Olha como é que complementa aí com os nossos direitos, né? Direito constitucional, a administração pública, a gente vai ver por outro lado aí, extrapolando até um pouco o edital de vocês, que para ela é um pouquinho diferente. Nós vamos ver isso daí depois.
Mas aqui é basicamente isso. No exercício de seus direitos e liberdades, todo ser humano estará sujeito apenas às limitações determinadas por lei. Ficou claro, pessoal? E artigo 30, para finalizar com chave de ouro, pois eu sei que depois vocês vão revisar e fazer as questões, né? Isso daqui é mamão com açúcar para vocês. Nenhuma disposição da presente declaração pode ser interpretada como o reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa do direito de exercer qualquer atividade ou praticar qualquer ato destinado à destruição de quaisquer dos direitos e liberdades aqui estabelecidos. Beleza, galera? Basicamente deu o DH isso daqui. Vamos para o nosso preâmbulo? Depois de vocês ver todas essas daqui, todas essas garantias, direitos civis e políticos, direitos sociais, né? A gente viu 30 artigos. Eu espero que vocês revisem isso daqui muitas vezes, por meio das questões, muitas e muitas vezes, para ninguém perder uma questão de direitos humanos. Gente, tem peso. Tem peso. Vocês não podem perder a questão de direitos humanos. É inadmissível. Raciocínio lógico, aí, beleza, né? É difícil. Agora, direito não é difícil. Vocês têm que massificar. Tem questões lá que vai valer mais pontos que a outras, né? Tem sim. Tá lá naquele cronograma de reta final, Rafa. Se você quiser, eu te mando o link. Pois é, tá. Mas tá lá certinho. Por exemplo, as legislações especiais valem mais. Informática vale menos. Tá tudo certinho lá. Português, né? Nota máxima. Nota máxima. Então, muito cuidado. Por isso que eu falo para vocês, quem está com um pouco mais de dificuldade de português, entra lá na aula de reforço. É um valor simbólico, né, para a gente manter o curso, mas que faz total diferença, né, Rafa? Ver essa parte mais teórica. A Rafa está participando, já está pegando muito conteúdo. Beleza? Vamos para nosso preâmbulo da DUDH. Vamos lá. A gente vai ler esse preâmbulo de ponta a ponta. Por quê? É para ganhar tempo, gente, de aula? Não, é porque cai, viu? Eu já vi muita questão cobrando isso daqui. Muita questão. Então, eu não seria injusto de não abordar isso daqui com vocês. Ó que bonito. Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana, veja que nos seus tópicos iniciais, a DUDH aborda a família humana. Lembra disso, guarda isso daí. E dos seus direitos iguais, olha a igualdade aí, gente. Segunda, né? Segunda geração. E inalienáveis, pode ser vendido, gente? Digita aí, pode ser vendido? Cuidado, hein? Constitui o fundamento de liberdade, da justiça e da paz no mundo. Param e reflitam nesse primeiro tópico aí do preâmbulo. A gente já viu aqui sobre igualdade, a gente já viu sobre família e sobre direito de paz. Beleza. Considerando que o desconhecimento e o desprezo dos direitos do homem, o que são os direitos do homem, pessoal? Os direitos dos homens, ele é justnaturalista? Ou eu preciso ter ele positivado em algum ordenamento? Digita aí para mim. Eu preciso, gente? Nildo, Daniel, pessoal do TikTok, Márcio, eu preciso? O direito do homem? Vamos gastar energia agora, digitando. Mila, Larissa, Nájila, direito do homem eu preciso positivar? Não. Beleza? Conduziram a atos da barbárie que revoltam a consciência da humanidade e que o advento de um mundo em que os seres humanos sejam livres de falar e de crer, libertos do terror e da miséria. Olha ele abordando aí os direitos de primeira geração. Ou eu estou errado? De falar e de crer, não são direitos de primeira geração? Tá vendo tanto que o preâmbulo amarrou o que está dentro dela, gente? Olha o tanto que esse negócio é lindo.
Bonito demais. Vamos lá. Considerando que é essencial a proteção dos direitos do homem, de novo, direitos dos homens são a mesma coisa de direitos fundamentais, logo, a mesma coisa de direitos humanos, gente? Cuidado, hein? Cuidado. Através de um regime de direito, para que o homem não seja compelido, em supremo recurso, à revolta contra a tirania e a opressão. O que é compelido? Oi, Rafa? O que significa compelido? Aqui ele diz no sentido de retirar esses direitos, entendeu? Porque Retirar dele esses direitos, perder esses direitos. De forma forçada, entendeu, Rafa? Ser forçado, reprimido a tirar isso daí. Considerando que é essencial encorajar o desenvolvimento das relações amistosas entre as nações. Nada mais justo, né, gente? Nada mais justo. Depois da Segunda Guerra Mundial, considerando que é essencial encorajar, beleza? Considerando que, na Carta, os povos das Nações Unidas proclamam, de novo, a sua fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor da pessoa humana, na igualdade dos direitos dos homens e das mulheres, e se declaram resolvidos a favorecer o progresso social e a instaurar melhores condições de vida dentro de uma liberdade mais ampla. A gente viu lá na DUDH sobre essa questão de igualdade entre homens e mulheres, não viu? Ou eu estou muito doido, gente? Viu, não viu? Pois bem, lembrem disso. Está aí para vocês. Considerando que os Estados-membros se comprometem a promover, em cooperação com a Organização das Nações Unidas, o respeito universal e efetivo dos direitos do homem e das mulheres, do homem e das liberdades fundamentais. Considerando ainda que uma concepção comum destes direitos e liberdades é da mais alta importância para dar plena satisfação a tal compromisso. Por fim, a Assembleia Geral proclama a presente Declaração Universal dos Direitos Humanos como ideal comum a atingir para todos os povos e de todas as nações, a fim de que todos os indivíduos e todos os órgãos da sociedade, tendo-a constantemente no espírito, se esforcem pelo ensino e pela educação, por desenvolver o respeito desses direitos e liberdades e por promover, por medidas progressivas de ordem nacional e internacional, o seu reconhecimento e sua aplicação universais e efetivos, tanto entre as populações dos próprios Estados, membros, como entre as dos territórios colocados sob sua jurisdição. Perfeito, senhores? Olha que aula boa para uma... É segunda-feira hoje? Eu estou muito doido. Hoje é segunda? Segunda, né, gente? Segunda. É porque não estou tendo nem calendário direito, Rafa. Tanto que tá. Mas eu espero, sinceramente, gente, que esse primeiro encontro com direitos humanos tenha despertado o interesse em vocês, de aprender mais. De falar, pô, aqui no meu dia a dia, o que eu tenho de garantia de direito, né? Como a Rafa bem citou um exemplo ali, né? Dentro da realidade dela. Porque esse conhecimento de mundo, por esse lado aí, ó, vai te ajudar na hora da prova. Não é ficar absorvendo coisa do fora da lei, mas pegar a lei e trazer para a sua realidade. Pega a lei e fala aqui, ó, educação, eu tenho isso, isso e isso. Eu tenho o Enem como forma de educação. Eu tenho o SUS como forma de saúde. Entendeu? E puxando para a realidade aquilo que está descrito aqui no texto. Beleza? Espero que tenha ficado claro, deu o DH. Nós não vamos voltar nesse tema aqui para a título de aula, né?
A gente vai fazer muitas e muitas questões. Amanhã tem aula de questão de DUDH. Nós vamos fazer 40 questões de DUDH para vocês entenderem como que a banca gosta de brincar com esses 30 artigos mais preâmbulo. E teoria geral, né? Que foi uma aula robusta, mas que eu acho que deu um choque bom em vocês aí. Justnaturalismo, positivismo e aí por diante. Beleza, senhores? Como eu sempre falo, quem puder, né? Compartilhar, às vezes com um colega que está estudando, ou tirar uma foto, alguma coisa, marcar a gente na rede social, vai ajudar muito. Beleza? Abraço para todo mundo e até amanhã, viu? Obrigado, Milan. Até amanhã, galerinha. Valeu!